enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos continuar a leitura que tem a ver com o Espírito Santo, o versículo 26, para terminar esse capítulo. E acho que é muito interessante. No capítulo 8 de Atos, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dando uma nova missão para Filipe, ao invés de voltar para Jerusalém com Pedro e João. Evidentemente, Filipe estava com Pedro e João quando eles foram pregar sobre o Espírito Santo para os samaritanos. Acredito que o cenário é que Filipe começou o avivamento. João e Pedro, quando ouviram falar, vieram investigar o que estava acontecendo, viram o que viram e, como Paulo disse, precisamos ver essas pessoas cheias. Houve um grande mover de Deus ali e, olha, é um sinal de um ministério cheio do Espírito Santo. O Espírito agora vai direcionar Filipe para sair do avivamento e ir a um lugar que não parece que tem muito ministério ali. Esse é o tipo de movimento que o Espírito Santo quer que uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo faça, e ele pode guiar alguém. Vamos ver isso quando Filipe foi liberado, pois ele foi quem começou aquele avivamento em Samaria, e agora ele será responsável, pois vai ouvir o Espírito Santo e levar o evangelho para o norte da África. Aqui diz um anjo do Senhor. Você acha que o anjo apareceu para Filipe? Visivelmente, Filipe o viu ou só falou com ele e não apareceu? Olha, não sei se posso falar ou afirmar sobre isso. Eu acredito que talvez houvesse uma fala de algo visível, mas não é uma garantia, pois o Espírito Santo fala quando não o vemos. Certo? De qualquer maneira, lê a segunda parte do versículo 26, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Provavelmente se referia a Gaza no Antigo Testamento, que foi destruída em 93 depois de Cristo. Voltando à questão do anjo, vocês acreditam que anjos às vezes podem aparecer para seres humanos nos dias de hoje? Com certeza. Claro, acredito. Nós vemos isso. Houveram vezes quando anjos aparecem e não sabemos, mas são anjos e falam com seres humanos. A palavra anjo aqui é ângelos, é um mensageiro do Senhor. Pode se referir a Cristo, ou um ser angelical, ou um outro homem, mas nesse caso aqui, acho que era um ser espiritual. Eu também. Versículo 27. E levantou-se e foi, uma distância de 100 milhas mais ou menos, e obedeceu imediatamente. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cândace, rainha dos etíopes, apresentando um gentio que era prosélito da aliança de Israel, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, era o tesoureiro daquele país africano, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Pode-se referir à festa dos tabernáculos, que acontecia em outubro. Podemos dizer que ele foi o primeiro gentio a se converter a Cristo, pelo menos na igreja primitiva. Imagina só, isso é grandioso, mas não sabemos se ele fez muita coisa com sua conversão, e por aí vai. Mas o Lauren mencionou algo que talvez podemos enfatizar. Parecia que Felipe estava sendo rebaixado no natural, deixando um grande avivamento evangelístico. Deus mandou ele conversar com uma pessoa. Isso não parece ser uma promoção. A igreja dele diminuiu de centenas de pessoas para um, mas estamos falando de sucesso aqui, não é mesmo? O que é sucesso? Seguir a voz de Deus, independente das circunstâncias. E ele trouxe um grande avivamento na África. Era óbvio que esse homem estava faminto por Deus. Ele tinha ido até Jerusalém, sabia algo sobre o judaísmo e tinha ido até Jerusalém
evidentemente estava voltando, como vamos ver aqui, lendo o livro de Isaías, mas não entendia o que estava lendo, e por aí vai. Mas o Espírito Santo, isso foi extremamente importante. O Espírito Santo não teria feito o que fez, e o anjo do Senhor aparece para Felipe e ele teve uma história para contar. O que é interessante sobre isso, eu não vejo aqui, mas o Senhor fala com Felipe e diz: na realidade, ele ia ter passado por Jerusalém e não teria parado em Jerusalém. O Senhor talvez tivesse falado para ele: continue indo para o sul, para Gaza. Mas não vemos uma indicação que ele falou para Felipe os detalhes de ir até lá. Verdade. E é claro que era para pregar o evangelho, era o que estava no coração de Felipe. Mas será que Felipe sabia dos detalhes do que ia acontecer? Acho que não. E é o que eu quero dizer. O que Felipe fez foi obedecer à palavra do Senhor. E vemos aqui um exemplo disso. Nossa responsabilidade principal é obedecer à palavra do Senhor, seja o que for e aonde quer que seja, ir aonde Deus nos manda, pregar quando Deus nos manda e ministrar para quem Deus nos der para ministrar e deixar o resto nas mãos de Deus. Mas se acredito pessoalmente que se Deus tivesse falado para Felipe, a um eunuco da Etiópia ali, tesoureiro da rainha da Etiópia, vá falar do evangelho para ele, acho que Felipe teria ido de qualquer maneira. É verdade. Mas, pelo que vemos aqui, foi por uma pessoa. Só uma. Mas esse é o coração de Deus. Deus ama as massas, ama o mundo, mas ainda assim pode mover o céu e a terra por uma pessoa. E Deus enviou Felipe para cá para que esse eunuco etíope fosse salvo. Eu acredito que com certeza trouxe um impacto sobre a área da Etiópia, porque como um homem pode ser salvo dessa maneira sem contar para ninguém? Certo, certo. Ele deve ter falado para alguém. Verdade. Especialmente quando ele saiu das águas e Felipe sumiu. Acho que ele falaria sobre esse Jesus de Nazaré, que é o Cristo. Ressuscitou dentre os mortos, morreu por nossos pecados, ressuscitou e ele vive. Esse homem Filipe falou dele para ele. Era o que ele estava lendo e não entendeu. E acredito que deve ter tido um impacto tremendo na Etiópia. Com certeza teve, e não sei se consigo conectar da maneira certa a esse evento, mas estudando o crescimento de Antioquia. O crescimento de Antioquia foi, é claro, impactado pelos cristãos de Jerusalém que fugiram da perseguição. Mas quando você estuda a história de Antioquia, muitos dos líderes principais que estavam em Antioquia, que se tornou a base missionária da igreja primitiva, eram da Etiópia, vieram do norte da África. Então, talvez houve um grande grupo de pessoas impactadas por esse homem, até treinadas por esse homem, que depois ajudaram no crescimento de Antioquia. E estudando a história do crescimento de Antioquia, Antioquia na Síria, Antioquia que se tornou o centro do evangelismo para a igreja primitiva, aonde Paulo treinou. Você vê que muitos homens que eram líderes ali não vieram de Jerusalém, mas vieram do norte da África. É um pensamento interessante. Não posso provar que esses dois eventos ou essas duas coisas estão relacionadas, mas não me surpreenderia no grande plano de Deus. Isso tem a ver que aqueles homens que ajudaram a estabelecer Antioquia estavam conectados com esse homem de alguma maneira. Isso nos mostra a distância que Deus vai para salvar uma alma. Amém. Olha, transportar alguém por 100 e tantas milhas, algo mais ou menos assim, por um homem, e isso mostra o coração de Deus por almas. Ele viu que aquele homem estava faminto, mas precisava que alguém explicasse para ele o segundo ponto. Paulo disse: como eles vão ouvir sem um pregador? Certo. E é por isso que esse ministério pela televisão é tão importante. Não a gente, mas a palavra de Deus que tentamos entregar para o povo no mundo inteiro. E eles
eu não vou dizer que não podem ser salvos, porque podem, mas é muito difícil uma pessoa encontrar o Senhor a não ser que tenham alguém mostrando o caminho para eles. Correto. E você mencionou a palavra preparação. Olha a preparação de Filipe. Vai para ali, vai para lá. E aconteceu que ele encontrou esse eunuco. Coisas assim não acontecem por acaso. Deus estava operando em todos os detalhes ali para fazer aquilo acontecer. E vemos isso acontecer várias vezes na palavra. É verdade. Isso nos mostra que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Verdade. Vamos continuar então de onde paramos. Versículo 28. 28. Regressando para a Etiópia, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, provavelmente uma tradução para o grego, e disse o Espírito Santo, disse a Felipe, o Espírito Santo vai guiar qualquer um que queira esse relacionamento. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, o guia da carruagem deve ter parado para dar água aos cavalos. Ouviu que lia o profeta Isaías. Ele devia estar lendo em voz alta. E disse, entendes tu o que lês? Talvez perguntou isso, pois o Espírito Santo mandou ele perguntar. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? É por isso que Deus chama pessoas para pregar. É muito importante. E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Ele queria que Felipe explicasse a Escritura para ele. Agora, as pessoas que leem a palavra de Deus, e é maravilhoso que ele estava lendo, mas é óbvio porque ele disse, ele não estava entendendo o que estava lendo, certo? A não ser que tivesse alguém ali para mostrar para ele, eu acho que ele não ia ter conseguido entender. Com certeza. Muito obrigado por estar conosco. Vamos continuar no próximo programa de onde paramos hoje. Não perca! Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.